Olá e sejam bem-vindos para a aula número 3 de arte final sobre a obra do mestre Mozart Couto. Nessa série de vídeos nós vamos agora fazer o quadro número 3, que é uma cena panorâmica. É uma cena com a qual nós temos o personagem antagonista observando a cena, enquanto os dois personagens protagonistas da história, né, estão caminhando em frente a um totem que tem uma representação semelhante a esse antagonista que está vendo a cena. Então percebam que essa é o que a gente chama de cena artística principal da página. Enquanto os outros quadros eles são menores e com uma arte um pouco mais sucinta, esse quadro ele já é amplo, com detalhes, com perspectiva refinada, ou seja, é aquele quadro que o artista quer que o leitor veja e fale: caramba, que quadro legal, nossa, vou comprar essa revista porque eu quero ter esse quadrinho e quero ter essa arte, né? É aquela arte de destaque, né? E isso é muito importante nas páginas das histórias em quadrinhos. Na hora de você pensar o design delas, é muito importante que você, sempre quando for fazer uma página, tenha um quadro que seja aquele quadro-chave, né? Aquele quadro que realmente faz toda a diferença. Esse é um deles. Então aqui, entendendo essa importância dessa página e desse quadro, nós vamos fazer uma sangria. Ou seja, nós vamos extrapolar os limites dessa ilustração, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser uma moldura para essa montanha que está acima do antagonista. Isso vai ajudar a reforçar a ideia que ele está escondido para aqueles dois personagens. Ele está à mostra para o leitor. Então nós vamos fazer essa moldura, que isso vai reforçar essa ideia, e trabalhando com a estética do preto, do branco, né? Uma vez que nós não vamos trabalhar com tonalidades de cinza, tá? Como vocês viram, não tem essa especificidade no estudo aqui do Mozart Couto, então isso daqui teria que ser debatido com o artista, é o que eu sempre coloco, né? Mas como aqui é um exercício, é uma aula, né? É uma demonstração, então aqui eu vou fazer dentro de um achismo mesmo, que essa é a melhor solução baseada nas minhas experiências como desenhista, como artista, né? Então eu vou iniciar isso daqui já com todas as massas de preto. Se vocês olharem os outros vídeos que eu fiz, eu comecei de uma maneira diferente. Por que que isso ocorre, né? Apesar de vocês estarem assistindo esse vídeo fragmentado, né, como uma série de encontros, essa página ela foi ilustrada de uma vez só, né? Com poucos dias de diferença, que eu quero dizer, né? Talvez uma sequência, né? Foi feito de maneira sequencial, mas ela foi feita constante, né? E quando você está com um trabalho dessa natureza frequente, né? Ou você faz tudo no mesmo dia, ou faz em dias consecutivos, você vai ganhando confiança no traço e no trabalho que você faz. Então, por exemplo, aqui eu já faço uma abordagem diferente do que eu fiz nos dois primeiros quadros. Que foi o quê? Nos primeiros quadros eu fiz inicialmente os traços, depois fui colocando as massas e fui trabalhando os brancos. Aqui eu já fiz diferente. Eu fiz primeiro as áreas que eu acho que são principais de preto, e agora eu estou fazendo o quê? Criação, né? Ou seja, eu estou extrapolando montanhas e áreas que num primeiro momento não existem na obra do Mozart. Porém, como eu já venho fazendo com uma certa frequência esses trabalhos, então eu me sinto confiante de fazer essas criações mesmo, não tem outra palavra, né? Que você pode entender como complementos da obra já feita
pelo Mozart. Que fique bem claro, isso não significa que a arte fique melhor. Não, a questão não é essa. A questão é, quando nós pegamos um trabalho de um outro artista, cabe a nós saber respeitar o traço do artista, mas também ter ousadia e autonomia para poder agregar alguns elementos. Como aqui, por exemplo, eu estou fazendo a questão de uma sangria, ou seja, colocar elementos que extrapolem os limites da impressão, né, ou da arte que o artista fez. Com isso posto, uma outra coisa que é muito importante é a questão dos pesos. Então reparem que o antagonista ele está no primeiro plano, mas eu tenho ainda quase que um plano próximo de quem está filmando, né? Que são as montanhas. Então as montanhas elas têm que estar com um traço muito mais grosso, né? Do que o restante da cena. E lá embaixo, né? Que agora que a gente está fazendo, tem que estar com um traço mais leve, né? Mais fino. Essa questão do traço é muito importante para definir perspectiva quando nós temos uma cena preto e branco. Porque muitas vezes no preto e branco, se nós tivéssemos um cinza, por exemplo, ou tivéssemos uma retícula, dá para a gente fazer planos com alguns efeitos. Mas aqui o único efeito que existe é o traço e o preto. Então nós temos que ter quanto mais longe o traço mais fino, quanto mais próximo de nós o traço mais grosso. Veja que aqui, apesar de eu ter começado com as áreas em preto, eu mantenho uma coerência, que é o quê? Trabalhar primeiro os temas, né? Então, vou trabalhando aqui os cenários. Os personagens, a gente vai trabalhar em outra camada. Aqui, eu poderia ter trabalhado camadas diferentes, ou seja, eu poderia ter feito a camada do cenário no primeiro plano e poderia ter feito uma camada no segundo, mas eu optei por ir trabalhando tudo numa camada só. Repare agora que aqui eu baixo, né, a opacidade, e na própria camada eu já vou fazendo alguns traços de branco, né? Por que eu faço isso? Porque eu pego um pouco do que o Mozart já havia feito, né, dos traços, para trazer esse DNA do artista e também fazer algumas correções. Então, por exemplo, a lança do antagonista, ela vai ficar à mostra, né, dessa montanha. Porque eu não quero colocar a montanha totalmente atrás e ele na frente. Eu quero colocar ele dentro da montanha. Então essa lança tem que aparecer na sua completude, tá? Então repare aqui, ó, que eu vou pegando alguns riscos do Mozart e alguns detalhes que ficaram encobertos, né? Eu ponho novamente aí para aparecer, né? Como por exemplo a questão das pedrinhas, né? Então a gente faz toda essa técnica aí negativo, né? Que seria na verdade uma técnica de gravura praticamente, né? De xilogravura, né? Aqui é uma técnica que eu estudei muito um outro artista, né? Um outro grande artista que é o Júlio Shimamoto, né? O Shimamoto ele tem essa questão de trabalhar o fundo preto sobre o fundo e jogar o branco, né? Então, estudando muito a técnica do Shimamoto, hoje eu não tenho receio de fazer esse tipo de trabalho. Lembro bem que quando eu comecei a carreira, eu tinha todo um cuidado de não deixar o preto invadir nas áreas em branco. Hoje, esse medo já foi embora, porque, como eu falei para vocês, estudei muito a técnica da xilogravura e muito especialmente o trabalho do Shimamoto. E tento aplicar aqui nessa direção de arte do Mozart Couto. Lembrando, pessoal, que esse trabalho, essa aula, é um insight da disciplina Imagens Digitais 2 do curso de Comunicação e Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba. Essa aula ela tem o apoio da assessoria de extensão do CCHLA, que é o nosso centro, do qual nós fazemos parte, né? E
peço que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês conheçam, né, toda a nossa série de cursos. Sempre uma introdução a um tema na área de ilustração, na área de design, na área de quadrinhos, né, que atinge o nosso público-alvo, que é o público universitário que está começando aí, né, os seus passos, né, a sua formação para a carreira profissional. Então peço que vocês curtam e que vocês compartilhem. Bom, pessoal, vejam que aí eu já vou utilizando também a borracha para limpar, né, as áreas que vai ter o protagonista. Aqui nós podemos trabalhar de duas formas. Ou você pode utilizar a borracha, ou se você quiser preservar a área inteira desenhada, você cria uma camada intermediária e cobre essa área com tinta branca. Como eu sei que o uso dessa ilustração vai ser apenas esse, né? Que eu não vou, por exemplo, movimentar o personagem, que eu não vou tirar o personagem, como eu sei que essa ilustração é fixa, eu vou tirar, né, apenas usar a borracha. Eu não vou avançar em outras coisas. Mas vamos supor que eu quisesse fazer uma animação dessa cena. O ideal seria que você fizesse todos os objetos completos e esses cortes, né, fosse feito com tinta branca, porque aí você consegue fazer uma animação com os elementos em separado. Bom, pessoal, vejam que agora nós já temos uma cena um pouco mais ambientada, né? Já vai criando forma, né? E como é importante nós termos essa página em verde, né? Porque quando a gente afasta, isso nos ajuda, né? Dá um certo checklist do que ainda precisa ser ilustrado. Então isso nos ajuda demais na hora de fechar os pontos, porque são muitos detalhes, né? E ainda mais quando é um trabalho de um mestre como o Mozart Couto. Com muitos elementos, é importante que você tenha um pouco de paciência, né? E defina uma estratégia. Tem ilustradores que vão fazendo de tudo, né? Vão desenhando e vão cobrindo. Eu acho isso um problema, principalmente para a questão de retrabalho, tá? Então, planejamento é sempre muito interessante. Então, por isso que vocês estão vendo nesse primeiro momento eu trabalhar basicamente com as paisagens. Outra coisa também é a questão do costume. Então, uma coisa é você arte finalizar roupa, outra coisa é você arte finalizar pedras. Então, o jeito do traço, do acabamento é diferente. E o mindset da sua mente contribui para que isso vá tendo um certo condicionamento. Então a minha sugestão é, antes de começar a fazer o trabalho de arte final, e obviamente isso vai um pouco além, né? Antes de fazer o trabalho de criação, procure pensar como é que você vai estruturar isso, né? Organização acelera demais processos de trabalho. Veja, isso aqui é uma cena complexa, mas com a estrutura certa, ela já está praticamente pronta, né? Sem erros, sem apagar demais, sem correções, porque houve uma ideia de estratégia aqui, né? Que dá um aspecto visual muito interessante. Se você já começa pela paisagem, a chance de você ter uma ideia de completude, né? Ou do tipo, puxa, o trabalho já está finalizando, é muito bacana. Enche os olhos. Talvez, se você tivesse começado pelos protagonistas ou pelos personagens,
você ia ter um trabalho grande e ainda ia falar, puxa, ainda tem o cenário para fazer. E isso causa uma procrastinação para o artista. Então, por isso que algumas estratégias, elas se fazem necessárias. E que fique bem claro, você tem que ver qual é a estratégia que funciona para você. Inclusive, se a estratégia for, não, eu desenho tudo e acabou, ponho tudo numa camada só e eu não quero saber, se essa é a melhor para você, sem problemas. Mas fica aqui uma orientação de organização. E isso é muito bom, principalmente para aquele aluno, né, que é o meu aluno, é o meu perfil de aluno de graduação, que está começando a carreira, né, que está começando nessa formação profissional mesmo, de ilustração, de quadrinhos e tudo mais. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, a gente vai trabalhar agora o totem, né? Que reparem que foi uma das últimas coisas que eu deixei, né, para a paisagem. Tem outras coisas, né, que a gente vai fazendo checklist, mas o totem eu deixei um pouco por último, porque ele é uma parte importante na cena. Veja que ele está praticamente centralizado na cena, né? Então o leitor ele tem que saber que ali é um ponto, digamos assim, de encontro, né? É um ponto de encontro entre o antagonista e os dois personagens. Então tem que estar bem desenhado, tem que estar bem à mostra esse totem, né? Obviamente, como a gente só tem tinta preta e branca, a gente não consegue fazer um grande destaque, né? Mas a gente consegue, desenhando com detalhes, com calma, desenhando ele bem, a gente consegue deixar ele situado, né? E isso é muito importante, tá? Aqui, pessoal, vocês podem ver que a imagem já está ganhando, né, o seu formato, já está ficando bem interessante. É bacana ver a silhueta, né, do antagonista ali, né? Se a gente tivesse, de repente, pintado ele todo de preto, só com um filetinho branco, também daria uma sensação, né, de ameaça e tudo mais. Quem é esse ser misterioso, não é mesmo? Mas nós vamos respeitar a proposta, né, do Mozart de fazer com linha clara, né? Poderíamos fazer todo um trabalho de sombreamento, mas penso que aqui não é o momento, né? Então a gente vai fazer o que a gente chama de sombras, né, ou de sombreamentos obrigatórios, ou seja, o sombreamento entre um objeto e outro. Então, por exemplo, fazer um sombreamento entre o braço e o tórax, né? Um sombreamento entre cabeça e pescoço. Isso é o que a gente chama de sombreamentos obrigatórios, né? Não tem necessariamente uma iluminação para determinar esses sombreamentos, né? Mas se o artista tivesse deixado uma indicação, aí a gente iria fazer todos os focos de luzes, né? Ou tendo um diálogo, né? Poderíamos fazer uma proposta para o artista. Nesse caso específico, eu acredito que fazer por exemplo, transformar esse personagem numa silhueta. Para o meu tipo de trabalho, isso seria muito legal, né? Para o meu tipo de traço e tudo mais. Mas você muda a dramaticidade da cena. Então veja, isso não cabe ao arte finalista. Ao arte finalista cabe agregar, mas não mudar. Então, se o desenhista ele fez todos os traços, é porque ele quer ver esses traços no personagem. Se ele não indicou um sombreamento que mude a dramaticidade da cena, não cabe ao arte finalista fazer. Veja que são papéis e estratégias diferentes, né? Agora, você como desenhista, você pegou essa cena, você quer experimentar, você quer treinar, você quer ver como é que poderia funcionar diferentes sombreamentos, aí eu acho interessante, tá? Aqui, ó, no totem,
voltando, né, que a gente ainda está na questão do cenário, um cuidado que a gente vai ter de ter é que o totem ele tem uma forma humanoide, né? O que é uma forma humanoide? É uma forma que vai ter cabeça, tronco, membros, mas não é necessariamente uma forma humana, é uma forma que lembra humano, né? E o grande desafio aqui é fazer com que esse totem não seja confundido com um humano, né? Porque nós temos 3 personagens humanos aí, né? Então esse totem a gente vai ter que tomar cuidado na hora de desenhar. A minha sugestão é que a gente vá trabalhando por gestalt, ou seja, apenas fazer pequenas sugestões nos traçados que indique essa forma humanoide. E também pelo fato de ser um desenho pequeno, né? Na hora da impressão e tudo mais, fica bem claro, né, que é um desenho pequeno. Então não tem sentido você pegar uma lupa e fazer uma um super detalhamento, porque simplesmente não vai aparecer na impressão. Vale alguns cuidados, como a gente fez aí, né, com tinta branca, mas mais do que isso é desnecessário. A mesma coisa vai ser com os 2 personagens. Quem vai ter mais detalhe, né, e aí tem que caprichar, usar e abusar de detalhes, vai ser o antagonista, porque é ele que aparece pela primeira vez na cena. Tá? Uma coisa também que vocês precisam treinar muito, e essa daqui é uma técnica de arte final que é aplicada principalmente com caneta, são esses traços, né, retos, porém com um pincel personalizado, né? Ou seja, nas pontas o pincel vai estar fino e vai ter uma certa textura, tá? Esse tipo de efeito você consegue com inclinações na caneta. A minha sugestão é que, além de você editar o pincel de modo que ele fique uma bolinha oval e não uma bolinha redonda, mas uma bolinha oval, que você mude também o grau, a inclinação dessa bolinha. Então você pode variar entre 45 e 60. Você poderia, ou pode, né, fazer 2 pincéis, um com a inclinação de 45, outro na inclinação de 60. Isso vai ajudar você a fazer alguns traços diferenciados, né? E ter uma variedade na hora que você muda o gesto da caneta. Esse tipo de pensamento é um pensamento caligráfico, né? Já que nós entendemos que desenhar deve ser um exercício como você escreve, o mesmo exercício, né? Então, essas angulações podem ajudar você a fazer traços mais interessantes e trazer, né, como eu sempre falo, essa palavra, né, agregar valor ao trabalho inicial aí, o trabalho de estudo do Mozart Code. Aqui, pessoal, vamos fazer algumas, baixar a opacidade para poder também apagar e acertar alguns detalhes. E aí a gente já começa, né, a trabalhar os personagens. Agora, tomando cuidado, porque os personagens de baixo ali, eles se mesclam com a paisagem. E você pode correr o risco de eles parecerem uma montanha, uma pedra, coisas dessa natureza. Por exemplo, os pés podem sumir ali por você estar fazendo a sombra, né? Então, esses personagens você vai ter que fazer com muito cuidado. E a minha sugestão é que em alguns momentos você coloque uma tinta branca para separar eles, né, das sombras e de eventuais pedras, para que eles consigam também ter um destaque, né? Porque se você simplesmente colocar a tinta por cima, pode ser que eles fiquem muito desfocados, né, sem uma definição. Então, eu acho que é importante ter pelo menos uma definição em relação ao que nós estamos enxergando. Então, por exemplo, aqui, colocar um pé preto e um outro
desenhado, né, em branco e tudo mais, isso ajuda a mostrar que há um movimento do personagem, né? Mas se essa perna preta ficar colada com a sombra, ela vai sumir. Ela vai ficar parecendo que o personagem tem uma perna apenas. Então são alguns cuidados que vão ser precisos para fazer a revisão correta do trabalho. Uma outra coisa também é, se você se sentir cansado, pare. Porque é uma arte que tem muitos elementos. E muito provavelmente você pode acabar se perdendo ou perdendo a paciência na hora de desenhar. E aí você simplesmente não vai conseguir extrair o melhor do Mozart Couto. Então, se você se sentir cansado, com a vista cansada, você para, vai descansar, descansa o quanto você acha que precisa descansar. Descansa os olhos também, que é muito importante, né? Então, de repente, ir pro quarto, deixar os olhos fechados um pouquinho, descansar uns 10 minutinhos, isso pode ajudar a voltar e você ter um outro olhar em relação ao seu trabalho. É claro que o descanso, ele precisa ser responsável e depende das responsabilidades que você tem. Se isso aqui for um trabalho profissional que você tem que entregar no dia seguinte, o descanso ele tem que ser reduzido, né? Então você pode fazer uma proporção de 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso, né? A cada uma hora, né? Ou 15 minutos de descanso, né? E o restante trabalhando. Você pode fazer alguma coisa dessa manobra, né? Que isso ajuda a descansar a vista e te deixar mais inteiro para o trabalho. Agora, se você estiver fazendo arte ou estudando, você pode descansar um pouco mais. Então veja qual é a tua necessidade. Aqui, pessoal, nós já vamos começar agora a trabalhar o antagonista. O antagonista, ele é o principal desenho dessa cena, tá? O totem, ele requer atenção, mas a estrutura do personagem novo é o do antagonista. Então aqui você tem que caprichar. Aqui fica algumas sugestões. Apesar de ser um trabalho de ficção científica, por exemplo, para essa lança, e isso foi algo que eu não fiz, mas se fosse um trabalho profissional, certamente eu faria, é uma pesquisa. Eu poderia pesquisar um pouco como que eram as lanças, né, de tribos indígenas, se existe, né, lanças entre as tribos astecas, entre as civilizações astecas, maias, né, se existe lança, como que era uma lança pré-colombiana, se existe, né? Eu sempre vou pôr essa parte porque é uma área que eu não conheço muito bem, mas eu faria uma pesquisa e jogaria aí no ornamento, né, da lança, mesmo sendo algo de ficção científica, porque aí você traz um pouco do DNA pré-colombiano, né, para a série, né? E isso seria bem interessante. É uma maneira de você trazer elementos da cultura latino-americana para uma história contada por um brasileiro, né? Então, isso pode ser bem interessante. Veja que aqui eu já vou fazendo o personagem e já vou trabalhando aquilo que eu chamo de sombras essenciais, né? Aquelas sombras necessárias, né? Então veja que tem alguns elementos que não tem sombra, mesmo assim eu vou lá e faço o trabalho, né? Sempre um objeto por cima do outro, tá? Aqui você pode trabalhar um pouco alguns elementos se mesclando com a paisagem. Então, por exemplo, você pode continuar esse contorno da bota sem ter que necessariamente desenhar a bota inteira. Ela pode se agregar à pedra, né? Isso dá um efeito de mais movimento. Mas aí é uma questão muito pessoal, né? Se você vai fazer isso ou se você prefere detalhar o sapato. No meu caso específico, eu optei por detalhar o sapato
porque se eu deixasse o pé só como uma sugestão para pedra, eu acho que essa sombra em preto que eu fiz iria confundir o leitor, né? Então fiz todos os detalhes, até porque também o próprio Mozart havia feito, né? Então nesse momento eu estou tentando não burilar tanto na arte dele, eu estou tentando mais agregar. Por ser um cenário de muita poeira, eu estou agregando uma técnica que o Mike Mignola possui, que é de fazer alguns riscos no corpo para indicar que o corpo está empoeirado, né? Então, esses toques, né, não tem no trabalho do Mozart, pelo menos não num volume muito grande. Então, eu estou buscando agregar alguns, né? Isso é muito importante, né? Do arte finalista, ele usar também as suas referências, né? Como eu tenho um traço antagônico, um traço complementar ao traço do Mozart Couto, o traço dele é arredondado, o meu é quadrado, então eu acabo utilizando referências, né, da minha bagagem de artistas que tem também esse traço mais quadriculado, né? Obviamente que o ideal é que um trabalho como o do Mozart tenha um arte finalista mais versátil, né? Mas, novamente, nós estamos usando ele como um estudo de caso para a aula, né? E quando a gente tem um estilo muito diferente do outro artista, isso nos ajuda a aprender e trazer novos mecanismos. Então, para mim, é importante ter esse mecanismo e aprender com o mestre. A melhor maneira da gente aprender com um mestre é prestando atenção no trabalho dele. Então, nada melhor do que um exercício de arte final. Uma coisa que ajuda muito, pessoal, sempre é a questão da opacidade. Então, em alguns momentos, você pode baixar a opacidade e enxergar, né, o desenho com mais definição. Às vezes o preto e o verde só encobre, né, algumas áreas, algumas marcas, então você baixa um pouquinho a opacidade para você poder ter essa relação de enxergar os dois e principalmente de agregar brancos no seu trabalho. Bom, pessoal, a gente já está chegando praticamente no final da ilustração, né? Procure depois imprimir, se for possível, porque aí você vai vendo se as figuras ficaram pequenas demais, se elas não têm a leiturabilidade e a legibilidade necessária. Procura pensar um pouco nisso. E a impressão, ela funciona melhor do que você dar zoom ou você vê na internet, porque muitas vezes a internet não vai te dar uma dimensão dos tamanhos, né, dos pesos desse trabalho. Outra coisa também, o pincel que eu utilizei, ele dá uma sensação de que essa imagem está em baixa resolução. Então a impressão, ela ajuda a diminuir essa má percepção e você continua a trabalhar com mais confiança, tá? Aqui eu já sei que o traço vai ficar bem definido porque eu montei um arquivo em 300 pontos por polegada. Eu tenho essa noção. Mas você que está começando, né, tá ainda engatinhando aí nessa área profissional, é legal esse exercício de fazer a arte final e depois imprimir e verificar. Lembrando que imprima sem o verde de fundo, né? Porque aí com o verde de fundo pode te enganar, né? Então você imprime só com preto para você ver se está faltando algum elemento, se tem algum elemento que está sem peso necessário, né? Se você esqueceu de arte finalizar algum item, todas essas coisas. Muito bem, pessoal. Então, ó, aqui também houve uma estratégia, tá? Que fique bem claro, uma estratégia que eu acho que é pertinente para o meu tipo de trabalho. Eu deixei o rosto do antagonista por último. E isso foi uma estratégia também, porque a cena pede que ele seja, de todos os elementos, aquele que é o melhor ilustrado. E o leitor, geralmente, a primeira coisa que ele vai ver vai ser o rosto do antagonista.
Então, o máximo de compreensão do trabalho do Mozart que eu puder ter antes de chegar nos pontos principais, melhor. Tem muitas pessoas que começam logo pela cabeça, mas eu questiono vocês, o que é que eu tenho que desenhar com maestria, né, para o leitor? Um pé ou o rosto? Né? Lógico que você pode pensar, né, que, caramba, tem que desenhar tudo com maestria, né? Mas, enfim, a bem da verdade é que a gente não consegue fazer isso, né? Então, existem alguns pontos de foco que exigem mais atenção. Então, qual foi a minha estratégia? Desenhar o corpo do personagem primeiro, começando pelos pés, né? Pelas lanças, pelas coisas mais coadjuvantes, e depois partir para o rosto. É uma estratégia. E que eu faço essa sugestão para você. Sempre quando você for desenhar, procure pensar quais são os temas principais e depois você começa pelos coadjuvantes. Isso vai ajudar muito a você ter mais destreza do traço e entender melhor o trabalho do artista. Por fim, mas não menos importante, depois que você fizer toda a arte final, procure estabelecer alguns pontos de branco e corrigir esses mesmos pontos de branco. Aí, nesse caso, você vai estar trabalhando especificamente com a sua arte final. Você não vai estar trabalhando com o desenho original. Então, a minha sugestão é, fez toda a arte final, você coloca lá a figura em 100%, né? E aí você vai separando alguns elementos, colocando o que a gente chama de frames, né? Alguns frames brancos para delimitar. Então, personagem, montanha, todas essas coisas. Se tiver uma rachura que ficou estranha, vai lá e apaga, né? Ou preenche de preto ou apaga. Isso vai ajudar demais o trabalho como um todo. Então, desde já, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!